Oi, meu nome é Camila Bertoldi, eu sou instrutora certificada de percepção da fertilidade e pessoa aqui por trás da Fertilidade Consciente, uma plataforma educacional voltada à educação menstrual e à saúde hormonal das mulheres. E eu queria inaugurar esse canal no YouTube conversando um pouquinho com vocês sobre um assunto que gera muitas dúvidas aqui na internet, que é a aferição da temperatura basal corporal, o que ela significa, o que ela indica, o que ela é, e se ela pode ser utilizada para contracepção ou para auxiliar na concepção. Então, antes de tudo, o que é a temperatura basal corporal? A temperatura basal corporal nada mais é do que a temperatura mais baixa atingida durante um estado de repouso, geralmente durante o sono. Então, lá no século XIX, alguns cientistas, ao aferirem a temperatura basal corporal de algumas pessoas durante um período de tempo, observaram que as mulheres tinham um padrão de temperatura basal corporal um pouquinho diferente do observado nos homens. Esse padrão observado de maneira diferente nas mulheres coincidia com as fases do nosso ciclo menstrual. Para resumir de uma maneira mais didática, o nosso ciclo menstrual pode ser subdividido em fase pré-ovulatória, ovulatória e pós-ovulatória. O que os cientistas da época observaram é que a temperatura basal corporal das mulheres sofreu uma elevação muito consistente durante a fase pós-ovulatória do ciclo menstrual e que, coincidentemente, ao fim dessa fase, com a descida da menstruação, a temperatura tendia a cair novamente aos padrões de temperatura da fase pré-ovulatória e ovulatória do ciclo. Posteriormente, se descobriu que essa elevação consistente da temperatura basal durante a fase pós-ovulatória do ciclo menstrual tinha tudo a ver com a ação do hormônio progesterona. A progesterona é um hormônio que é produzido durante a fase pós-ovulatória do ciclo e que acelera um pouquinho o nosso metabolismo corporal, o que aumenta a perda de calor do organismo, levando então a esse aumento da temperatura basal corporal. Esse aumento ele é geralmente bem sutil, então ele geralmente varia entre 0,05 graus Celsius a 0,2 graus Celsius. E a anotação diária desses dados de temperatura basal vai dar origem ao que a gente chama de gráfico do ciclo menstrual. O gráfico do ciclo reúne esses dados de temperatura em que a gente pode observar essa variação que ocorre durante a fase pós-ovulatória, depois da ocorrência da ovulação. Então, os valores verdadeiramente basais da temperatura basal corporal a gente só vai conseguir atingir durante o nosso sono. Como não seria muito prático a gente acordar durante o meio da noite para aferir a temperatura corporal, se estipulou que a aferição da temperatura basal corporal deve acontecer logo pela manhã, quando a gente acorda depois de uma boa noite de sono, sem que a gente tenha feito nenhum tipo de esforço físico ou muita movimentação. Então tem alguns cuidados específicos para que a gente tenha uma boa rotina de aferição, para que a gente tenha uma temperatura basal confiável. Para que a gente possa montar o nosso gráfico do ciclo de uma maneira correta e aferir essa temperatura basal diariamente, a gente vai precisar de uma ferramenta bem importante, que é um termômetro basal. Então, o que é um termômetro basal? O termômetro basal nada mais é do que um termômetro semelhante aos que a gente usa para aferir febre, só que com a diferença que ele é um pouquinho mais sensível do que os termômetros que a gente está acostumada para aferir febre. Eu vou gravar um vídeo especificamente só sobre termômetros, porque eu sei que é um assunto que gera bastante dúvida, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem um pouquinho mais de dificuldade para comprar esse tipo de termômetro, mas eu vou gravar eles para vocês, então fiquem ligados aqui no canal que em breve vai ter conteúdo sobre isso. Então, recapitulando, voltando a falar do gráfico do ciclo menstrual, vamos revisar algumas coisinhas que eu já mencionei para vocês, para agora vocês sistematizarem isso e tentarem entender melhor o que toda essa questão de temperatura basal significa. Então, durante a fase pré-ovulatória e ovulatória, o que a gente vai observar? Um padrão mais baixo de temperatura basal. Aconteceu a ovulação, obrigatoriamente o nosso organismo vai passar a produzir progesterona. Progesterona passou a ser produzida, a temperatura basal vai se elevar de maneira consistente em relação à fase do ciclo anterior. Assim, um gráfico do ciclo ovulatório de temperatura basal vai exibir um padrão que a gente chama de bifásico, ou seja, com duas fases diferentes de temperatura, uma mais baixa antes da ovulação e uma mais alta depois da ovulação. Com essa elevação, nós vamos conseguir observar se a ovulação realmente aconteceu. Também nós vamos conseguir estimar de maneira muito eficaz quando que a nossa menstruação vai descer, já que a fase pós-ovulatória costuma ter uma duração super estável para cada mulher, durando no máximo 18 dias em ciclos sem gravidez. A partir desse momento você já deve estar se perguntando e como tudo isso vai funcionar para que a gente evite ou atinja uma gravidez.
A aferição da temperatura basal é um dos pontos-chave dos métodos de percepção da fertilidade chamados de métodos sintotermais. Esses métodos eles vão associar a aferição à temperatura basal com a observação de outros sinais que vão ser colocados no nosso gráfico do ciclo, como o muco cervical, os testes de ovulação ou a própria observação do colo do útero. Se você não entende muito ainda sobre esse assunto, eu recomendo que você dê uma olhadinha lá no meu site, que eu tenho um resuminho de como funcionam esses métodos, para que você possa entender um pouquinho mais sobre esse tema. Todo esse conhecimento vai poder ser aplicado tanto para a gente evitar uma gravidez, atingir uma gravidez, ou simplesmente monitorar a nossa saúde e conhecer um pouquinho melhor o nosso ciclo menstrual. Agora, conversando diretamente com quem é tentante e deseja utilizar esse conhecimento para tentar engravidar naturalmente, é preciso que a gente desmistifique algumas informações que circulam na internet afora e que estão erradas quando o assunto é temperatura basal corporal. Primeiro ponto, lembrem que eu falei para vocês que a temperatura basal ela se eleva apenas depois que a ovulação acontece, durante a fase pós-ovulatória do ciclo menstrual, quando a gente tem ação daquele hormônio, a progesterona. Se você é tentante, não adianta você ficar sentada esperando a sua temperatura basal se elevar para tentar engravidar, porque com isso você vai diminuir e muito as suas chances de concepção. Isso porque o óvulo, depois que é liberado, fica disponível para fertilização de 12 a 24 horas, sendo muito otimista. Então, de acordo com os melhores estudos que a gente tem que relatam as chances de concepção em relação à aferição da temperatura basal corporal, a gente sabe que, na verdade, os dias mais favoráveis para uma mulher conceber são os dias imediatamente anteriores da temperatura basal se elevar de forma consistente. O problema é que a gente não tem exatamente como prever quando que essa elevação da temperatura basal corporal vai ocorrer, justamente porque ela depende da ovulação, e a ovulação tende a ser um evento bem variável no nosso ciclo menstrual, podendo ser afetada por inúmeros fatores como doenças, estresse ou até mesmo variações normais da nossa vida. Mas então, para que a temperatura basal vai servir para as tentantes? Ela vai servir justamente para que a gente confirme que, realmente a ovulação aconteceu, porque observando um gráfico do ciclo completinho, com as aferições bonitinhas da temperatura basal corporal, a gente consegue efetivamente confirmar que essa mulher está tendo ciclos ovulatórios e que a ovulação realmente está acontecendo. Além disso, a gente sabe que um gráfico do ciclo com uma fase pós-ovulatória confirmada pela temperatura basal, que dura pelo menos mais de 18 dias, a gente tem assim uma estimativa muito alta de que ocorreu uma concepção, porque a progesterona fica agindo por mais tempo do que ela ficaria normalmente em um ciclo natural sem concepção. Então, quem é tentante e deseja otimizar suas chances de concepção não deve focar tanto na aferição da temperatura basal corporal, e sim em alguns outros aspectos da observação do nosso ciclo menstrual, principalmente a observação do muco cervical, porque é ele que vai informar os dias mais férteis do nosso ciclo menstrual, que são justamente aqueles que ocorrem logo antes da temperatura basal se elevar durante a fase pós-ovulatória. E agora, conversando com quem não quer engravidar de jeito nenhum. Nesse sentido, a utilização da temperatura basal corporal pode nos auxiliar e muito quando aplicada dentro de um método sintotermal de percepção da fertilidade, em que a gente segue regrinhas bem específicas para delimitar o início e o fim da nossa fase fértil do ciclo menstrual. Então, quando aplicada dentro de um método de percepção da fertilidade em que a gente segue regrinhas bem específicas, a gente vai conseguir, a partir da utilização da temperatura basal corporal, confirmar que a nossa ovulação realmente aconteceu, que o óvulo já está mortinho e impossibilitado de ser fertilizado. Lembrando que para isso é necessário que a gente siga um método específico de percepção da fertilidade, então não é simplesmente pegar um termômetro basal, achar que está aferindo, achar que realmente confirmou a ovulação. Não é isso, a gente tem regras bem específicas para delimitar se a ovulação aconteceu, e elas não englobam apenas a aferição da temperatura basal corporal, englobam outros sinais que a gente chama de biomarcadores, como o muco cervical, a observação do colo do útero e a própria realização de testes hormonais urinários. Como instrutora de percepção da fertilidade certificada, esse é justamente o meu trabalho, ensinar a outras mulheres a monitorar o seu ciclo menstrual a partir desses biomarcadores, seguindo regras bem específicas para que elas possam atingir os seus objetivos reprodutivos, sejam eles para evitar a gravidez ou para atingir uma gravidez ou simplesmente conhecer melhor o seu ciclo menstrual. Então, se você achou esse vídeo educativo, informativo, tirou sua dúvida aqui, deixa seu like, seu comentário e
manda ele para alguma amiga que está precisando entender um pouquinho melhor sobre esse assunto. E se você quiser entender um pouquinho mais sobre percepção da fertilidade, me acompanha aqui no YouTube se inscrevendo no canal, lá no Instagram, que é @fertilidadeconsciente, e no meu site, que é fertilidadeconsciente.com.br. E por hoje acho que era isso, gente. Então um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!